Hoje nós vamos falar sobre a lição 14, Missões e a Volta do Senhor Jesus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 em diante. Nós vamos entender de onde vem essa urgência, essa emergência da obra missionária aqui nessa terra, né? De onde vem? O Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, mas enquanto isso não acontece, a igreja continua com a missão de ser atuante na face da terra para levar o Evangelho, né? Então vamos ler aqui o sermão profético, a destruição do templo. Capítulo 24, versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, obrigada por nos fortalecer, por estarmos aqui mais um dia, Senhor, que o Senhor conduza esse estudo do começo ao fim, que Seu Espírito Santo fale, meu Deus, a todas as pessoas que aqui estão, a todos os irmãos que aqui estão, que a Sua luz possa brilhar, que Seu Espírito Santo possa convencer, que as dores possam passar, em nome de Jesus Cristo, Senhor, atua, Senhor, com a Sua Palavra, neste momento, que não seja nós, Senhor, meu Deus, porque nós nada temos para oferecer, mas nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos ser alimentados por Ti, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui um diálogo mesmo que aconteceu ali com Jesus e os discípulos, e antes da gente entrar nesse diálogo, nós temos que ter essa bendita esperança que Jesus voltará para buscar a sua igreja, né? Nós sabemos que nós dependemos de Jesus para que isso aconteça, e a missão precisa estar sendo concluída com sucesso para que isso aconteça também. E nós podemos enxergar na leitura desses versículos a certeza do cumprimento dessa profecia. O mundo, ele não será só alcançado por palavras, mas ele também será alcançado por testemunho, né? E aqui o Senhor Jesus deixa muito claro, nós vamos esmiuçar esses versículos, mas de modo geral, o Senhor Jesus deixa muito claro que evangelizar as nações não significa evangelizar os países tão somente, porque em cada país tem culturas diferentes. Então o Senhor está falando aqui para nós evangelizarmos as culturas de uma forma geral. Nós podemos dizer isso porque nós já vimos aqui numa das nossas aulas que existem lugares no Brasil, apesar de ser um país cristão, existem lugares no Brasil que ainda o Evangelho não chegou. Então aqui o Senhor não estava falando de territórios, o Senhor estava falando de culturas, de nações. Então não basta, levei o Evangelho na Europa, levei o Evangelho no Brasil. É todo o Brasil? É toda a Europa? Todas as pessoas? O Senhor Jesus queria falar isso. E a título de curiosidade,
curiosidade, quando a gente fala que existem pessoas que não foram evangelizadas ainda, até o ano de 2021 eu vi numa pesquisa, mais de 1.800 línguas não possuem nem um trechinho da Bíblia traduzido para o seu próprio idioma, até 2021. Talvez esse número tenha diminuído, né? Nós esperamos. No Brasil também, até o ano 2021, havia 99 grupos indígenas que ainda não tinham sido alcançados por missionários em 2021. 10 mil comunidades ribeirinhas e pelo menos 6 mil assentos sertanejos e 2 mil comunidades quilombolas que nunca viram uma igreja evangélica. Não é nem que não ouviram falar do evangelho, nunca viram uma igreja evangélica. Também, na pesquisa de 2021, no Brasil, apenas 2% dos surdos são declarados cristãos. Então, não é só levar o evangelho. Existem muitos meandros, muitas veias que a igreja precisa encontrar. Também os imigrantes aqui no Brasil. São poucos os imigrantes que foram alcançados pelo evangelho. E por último, um povo que quase ninguém pensa, mas até 2021, 700 mil ciganos não conhecem o evangelho. Então, assim, enquanto esse povo aqui não recebeu o evangelho, a segunda vinda do Senhor não acontece. É interessante isso. E aí agora a gente entra no capítulo 14. A gente viu aqui que os discípulos eles estavam emocionados com o templo de Jerusalém. E eles começaram a falar: olha, Senhor, que grandes construções, que coisas maravilhosas, nós estamos até assustados. E eles ficaram mais assustados com a declaração de Jesus, porque o templo era muito grande, muito bonito. E o Senhor Jesus olhou para o templo e falou assim: não vai restar pedra sobre pedra que não seja derribada desse templo. E eles ficaram assustados, porque era um monumento, né? E eles estavam até orgulhosos de mostrar para Jesus. Eles estavam andando, caminhando e falavam: ah, Senhor, olha que construção maravilhosa. Ah, vocês estão maravilhados com isso? Vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles ficaram assim, pensando, porque essa construção tinha sido levantada no ano 20 antes de Cristo, né? E foi no momento do ministério do Senhor que o templo se destacava por ter umas estruturas impressionantes, né? Não só pelo tamanho, mas também pela beleza. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e eu descobri o seguinte, que as pedras do templo eram revestidas de ouro. E essas pedras eram muito bem encaixadas uma nas outras, com muita perfeição, que chamava a atenção de qualquer pessoa que olhasse para o templo. E além do ouro, havia muita coisa construída em mármore branco. Então aquilo brilhava, era um escândalo de bonito. E o ouro refletia o brilho da manhã, e que somado às riquezas que nós falamos aqui, esse templo era notado a quilômetros de distância por quem passasse de longe. Então não tinha como passar desapercebido por esse templo. Ele era belo, ele era magnífico. E Jesus simplesmente olha para o templo e fala: pedra sobre pedra não ficará. E os engenheiros do rei Herodes capricharam no templo, né? Usaram coisas de primeira categoria, não havia do que reclamar dessa construção. Os discípulos então começaram a pensar: como assim? Como que pode um templo dessa magnitude ficar pedra sobre pedra, com construção abaixo? Não podemos acreditar. E claro que a gente não vai chegar nesse ponto, mas a história diz que no ano 70 depois de Cristo, através do general Romano Tito, essa profecia se cumpre. A história conta que ele construiu andaimes na parede do templo, e ele colocou nesses andaimes itens que eram inflamáveis e tocou fogo no templo. E o incêndio foi gigante e as pedras foram, enfim, caídas, pedra sobre pedra, conforme Jesus tinha profetizado. Glórias a Deus. E aí eles passaram por esse comentário e eles seguiram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ele ficava em frente de uma viela para o templo. Então, imagina só, ele era bem alto
E de lá, eles conseguiam ter uma visão panorâmica de Jerusalém. Todos conhecem uma foto panorâmica? Ela dá de ponta a ponta, você consegue ver o começo e o fim. E as escrituras dizem que o Monte das Oliveiras era altíssimo e belíssimo também de se ver lá de cima, né? E os discípulos, assim como cada um de nós, eles eram curiosos, eles faziam muitas perguntas para Jesus. E aquelas informações eram muito novas para eles. Como assim tudo isso, né, vai acontecer, tempo vai cair? E aí eles começam a apertar o mestre dizendo assim: quando que isso vai acontecer? Nos dá uma data, nos dá uma previsão de quando isso vai acontecer. E nem perguntando diretamente para Jesus, Jesus disse uma data. E ainda assim, nós, no nosso século, nós já predizemos tantas datas que Jesus voltaria, né? Os adventistas predizeram uma data, os testemunhas de Jeová predizeram outra data, depois nós tivemos o advento do ano 2000, outra profecia, e assim foi. Mas então não foi no ano 2000, vai ser no ano 2010, e assim por diante. E nós estamos aqui. Por quê? Porque não há dia nem hora que seja conhecida do homem para ser profetizada, para ser ensinada, para se preparar, né? Então, eles estavam ali. Quando isso vai acontecer, mestre? Na cabeça dos discípulos, isso deveria acontecer imediatamente. Por que imediatamente? Na cabeça dos discípulos, o que eles tinham conhecido de Jesus? Eles tinham ouvido de Jesus que haveria a destruição do templo, que haveriam sinais. Olha só, a destruição do templo e todos aqueles sinais, porque os discípulos não tinham conceito claro de que haveria segunda vinda de Jesus. Jesus não foi embora. Então por que haveria segunda vinda? O que eles sabiam é que Jesus seria perseguido até a morte e depois eles não imaginavam que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia voltar em carne, né? Isso para eles não era algo palpável. Para eles tudo aconteceria naqueles dias. E aí, conversando com eles, Jesus começa a falar, né, que não vai falar de dia, não vai falar de hora. Jesus fala assim: olha, ao invés de a gente se prender, né, dá para entender parafraseando isso, ao invés de a gente se prender em dia e hora, eu digo a vocês: cuidado, porque vai acontecer de aparecerem falsos mestres, falsos profetas. Vocês ouvirão pessoas dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o mestre. Então, não fiquem se preocupando com o dia, com hora, mas fiquem se preocupando com os enganos que vão aparecer no meio de vós. E isso no tempo de Jesus, nós vemos como o engano se multiplicou, né? Como parece que quanto mais a tecnologia se aperfeiçoa, mais o engano se aperfeiçoa também. Nós vemos um monte de gente sendo arrebanhado por esse caminho, né? E para terminar de apavorar os discípulos, Jesus disse assim: além dos falsos profetas, eu digo a vocês que os sinais serão terríveis. Jesus fala para eles: mas quando os sinais ficarem bem terríveis, não é o fim. Jesus fala para eles. Então olha só quanta informação. O templo vai ser destruído, vai ter falso profeta e vão ter sinais terríveis. Então é o fim? Não é o fim. Aí Jesus vai falar para eles assim: vai ser o início do fim. E ele vai se intensificar conforme o passar do tempo. Foi isso que Jesus disse para eles. E quando Jesus menciona no versículo 8 o início das dores, ele está apontando mesmo para dores. E ele faz uma correlação com dores de parto, que seriam as fomes generalizadas, as guerras, os terremotos e todos os conflitos da terra. Isso é só o início das dores. Carol, seria esse o período da grande tribulação? Não vamos entrar nesse assunto porque é polêmico. E vamos fugir, desculpa, senão nós vamos fugir do tema. Eu sabia que ia ter essa pergunta, mas não vamos entrar nisso, porque senão a gente não, uma hora ou duas, são assim, pouquíssimos tempos para nós falarmos sobre isso. E tem pontos de vista também, né? Não existe um certo e um errado.
sinalizariam a segunda vinda de Jesus. Ele pegou esse exemplo para que todos pudessem entender como seria quando a mulher estivesse prestes a dar a luz, quando ela pensa que ela já não vai suportar mais tanta dor, então virá o filho. Jesus também avisa os discípulos que a caminhada deles, tudo por causa de uma pergunta, né? Quando vai acontecer, Senhor? Aí Jesus começa a falar um monte de coisas. E Jesus fala assim, olha, vocês, por amor de mim, vocês serão entregues a traidores. E surgirão traidores no meio de vós. Então cuidado, você também não vai poder confiar em crente, porque vai ter crente traidor no meio de vós. Jesus dizia para eles. E também vocês vão ser perseguidos, mas não só perseguidos, perseguidos até a morte. E também vocês não vão ser queridos, vocês vão ser odiados, porque vocês me defendem a minha palavra. Que caminho gostoso. Tudo por causa do templo de Jerusalém. Tudo por causa do templo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí no versículo 10, Jesus mostra que os crentes, numa tradução mais clara, né, ele fala assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que conclusão a gente chega? Esse grupo de crentes que está no meio de crentes traindo, odiando, escandalizando, passando para trás, você pode perguntar, como são crentes então? Há uma resposta simples, são crentes que nunca foram crentes. Nunca foram crentes, porque se desviaram, não estavam, saíram de nós, porque não eram de nós. É mais ou menos isso. Só que isso vai ser até a volta de Jesus. Então nós vamos ver muitos episódios de pessoas que pareciam estar firmes, de pessoas que pareciam estar sérias no caminho do Senhor, e de repente essas pessoas se desviam. O que aconteceu? Nunca foram daqui, nunca foram salvas. Como as pessoas às vezes dizem assim, o Evangelho, a salvação é pela graça, não é pelas obras, então a gente pode pecar à vontade. Quem pensa assim não é salvo. Quando a pessoa já fala isso para você, que pode ser feito o que quiser, porque é dentro da graça, essa pessoa já não está salva. Porque a pessoa salva, ela pensa diferente. Ela já pensa num modo de gratidão. Ela já fala assim, eu fui salva, por isso eu faço bem, por isso eu faço boas obras. Então, é um conceito que a gente pega no detalhe, o Senhor pega no detalhe. Aí no versículo 11, falamos dos falsos profetas. Jesus ele acha tão importante falar do engano, que ele se torna repetitivo nesse capítulo. Ele fala uma vez, repete sobre os falsos profetas. Por que será que ele repete? Por que será que ele chama tanto a atenção para os falsos profetas? Veja, nós estamos no ano 2024 e nós ainda lutamos contra os falsos profetas. E nós ainda lutamos contra os falsos ensinos. Desde aquele tempo até agora. Então, era algo para se prestar atenção. O mais importante de tudo, mesmo Jesus salientando, repetindo na palavra, para que nós tomássemos cuidado, o que é que nós vemos? Pessoas que não são cautelosas, pessoas que escutam qualquer tipo de pregação, pessoas que vão atrás de qualquer tipo de pregador, pessoas que facilmente seguem pastores, que não sabem o histórico desses pastores, não sabem de onde vieram, não sabem o que comem, não sabem para onde vão. Elas só seguem. Isso é muito importante que nós prestemos atenção, porque é um conselho antigo do Senhor. E quando nós chegarmos naquele último dia, para essas pessoas não haverá uma desculpa do tipo, fui ensinado errado. Sabe, Senhor, eu fui enganado, como a Eva, eu fui enganado. Paulo vai dizer que todos os seres humanos são indesculpáveis, porque a criação fala de Deus. A criação fala da existência desse Deus e do que é certo e do que é errado. E aí no versículo 12,
esse versículo nós vemos na boca de muitos crentes, né? Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é tão real, isso nunca foi tão real no mundo que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos vivendo. Essa semana mesmo eu falava para Deus: Senhor, que geração ruim, que tempo ruim, que geração ruim, assim as pessoas não têm mais empatia, as pessoas não têm mais carinho umas pelas outras. Nós vemos pessoas, de repente uma pessoa, ela se acidenta na rua, a pessoa está preocupada em registrar aquele momento e não estender uma mão para ela ali naquele momento. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. E quando a gente olha para a iniquidade não para de multiplicar. E a Bíblia fala que quanto mais a iniquidade multiplicar, menor o amor. Imagina o mundo que nós vamos viver. Porque a iniquidade não para de multiplicar. Todos os dias ela está multiplicando. Ao passo disso, o amor está diminuindo. Vai ficar sem uma convivência impossível se nós não estivermos na presença do Senhor. Vai ficar uma convivência horrível se nós não estivermos na presença do Senhor. No versículo 13 ele vai falar assim: aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Veja, esse perseverar até o fim não vem de nós, porque é impossível perseverar até o fim sem falhar. Esse perseverar até o fim vem de Cristo. Se Cristo te ajudar, você persevera até o fim. Se Cristo for contigo, você vai até o fim, você persevera, você passa por cima. Mas se você se afasta de Cristo, se você solta a mão de Cristo, se Ele solta a sua mão, que é impossível isso acontecer, você perde esse caminho. Por isso que ele fala: persevera até o fim. É só pelas forças do Senhor. Só Ele nos impede de cair. Por quê? Porque por mais que nós sejamos sábios, por mais que nós tenhamos estudado, por mais que nós não tenhamos faltado em nenhum culto, Eva andava com Deus e ela foi enganada. Então, assim, a probabilidade dos crentes serem enganados hoje em dia é alta, porque nós não tínhamos nem 1% desse convívio. Nem 1% desse convívio. E ainda assim, ela foi enganada. Adão foi enganado. Então, esse perseverar até o fim, é só o Senhor quem pode nos segurar. E aí no versículo 14 é que dá perna para a gente entrar no tema da lição. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha, digamos que quando Jesus voltar, falte alguma nação que o evangelho não tenha chegado. O Senhor Jesus é capaz de descer em vida e pregar o evangelho dessas pessoas. Porque enquanto o evangelho não for pregado, ele não vem. É uma promessa. A segunda vinda não acontece enquanto as nações não receberem o evangelho. As nações, as culturas. E então virá o fim. Nem que seja assim: ontem faltava uma alma, essa alma recebeu, hoje vem o fim. Entende? Ele não virá sem dar a chance, sem dar a oportunidade para que as pessoas aceitem, para que as pessoas entendam. Ser alcançado, e aí você pensa, né? Ser alcançado, o que é ser alcançado pelo evangelho? Ser alcançado pelo evangelho não significa ser rendido ao evangelho. São coisas diferentes. Nós vamos encontrar situações em que o evangelho alcançou aquela nação, mas aquela nação não se rendeu a Cristo. Paciência. Mas nós vamos encontrar nações que o evangelho alcançou e essas nações se renderam a Cristo. Então, nações alcançadas pelo evangelho não significam nações redimidas. Amém? Não significam nações convertidas. O evangelho foi pregado, foi anunciado, mas não significa que aquelas nações vão se render. É uma responsabilidade individual.
E a missão ela só vai acabar quando Deus decidir que deve acabar. Então, olha que interessante. Missões só acabam quando Deus decidir. Não tem muito trabalho. Missões só chegam ao fim quando o Senhor Deus fala: é o fim, acabou. Vai lá e arrebata a minha igreja. Aí acabam missões. Mas até isso acontecer, os ceifeiros precisam pregar, a igreja precisa pregar, a igreja precisa intervir, a igreja precisa influenciar. Quando dizemos o Evangelho do Reino, no Novo Testamento, quando fala assim, o Evangelho do Reino precisa ser pregado, olha, quem é missionário precisa entender do Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? São as Escrituras do Novo Testamento, inteiras. Elas enfatizam coisas importantes que é o perdão divino, o arrependimento e a nova vida através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que tem que ser pregado. Quando as pessoas falam, mas nós vamos anunciar o quê? É isso aqui: perdão divino, arrependimento e nova vida. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho não é uma enciclopédia que você precisa usar palavras difíceis. Não, o Evangelho é simples. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto. E quem não crer já está condenado. Não é que vai estar, já está. Acabou, foi pregado, foi anunciado. Parte daquele que escuta falar, eu quero crer, como faz? Aí começa a história. O crente ele tem que ter essa esperança, de pregar o Evangelho e saber que parte do reino está na mão dele, porque senão tem sentido, a vida aqui. Ele precisa ter essa esperança ardente no coração. E qualquer ensinamento que for diferente disso não deve ser digno de confiança. Nós estamos baseados e firmados no que as Escrituras dizem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quem pode ler para mim? Do 13 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Leia em voz alta, quem achar. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos interessais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, vocês perceberam que Paulo está escrevendo essa carta e ele está falando no plural. Ele fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes sobre os que dormem. Aí ele fala assim, no versículo 14, porque se cremos, ele está se colocando dentro, ele fala assim, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Aí ele fala assim, no 15, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. O que Paulo estava falando aqui? Paulo acreditava que a segunda vinda iria acontecer na sua geração. Ele acreditava, porque tinha dores, porque tinha fome, porque tinha terremoto. Os sinais estavam ali para ele, no ponto de vista dele de interpretação. Então ele falava, vai chegar na minha geração. E o que estava acontecendo em Tessalônica? As pessoas crentes, fiéis, estavam morrendo. E os
só, ele fala, não se entristeçam. Aqui, o Senhor Jesus através de Paulo está dizendo que quando morre alguém, a gente não pode se entristecer. Não é isso. A tristeza é humana, ela vai acontecer. E se não vos entristeçais, não perca a esperança no seu coração. Ele está falando, calma gente, calma irmãos de Tessalônica. Os irmãos que partiram, eles dormem no Senhor. E aí ele conta como vai ser para aqueles irmãos. E no final ele fala assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras que eu acabei de dizer para vocês, porque eles estavam muito tristes. E o que Paulo estava falando para eles? Esses irmãos que estavam no meio de vós, irmãos queridos, irmãos amados, que eles dormem no Senhor. Quando ele fala dormem no Senhor, ele não está falando do sono literal. Ele está falando do descanso. Mas essas pessoas que dormiram no Senhor já compartilham com o Senhor a alegria no céu. É imediato. Não é como dizem alguns, o fulano está no sono da alma, ele dorme no sono da alma. Não vai ser assim. Paulo, a tradução desse que dorme aqui é descanso, não sono propriamente. E aí, eu peço para vocês imaginarem o que ele contou para aqueles irmãos dessa manhã. Eu fico maravilhada com cada passo desse versículo. Ele diz assim, se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós vamos crer também que esses irmãos amados que morreram também vão ressuscitar. Aí ele conta como vai ser. Ele fala assim, Deus vai tornar a trazer esses irmãos com ele. E aí ele conta, nós os que ficarmos vivos, porque ele achava que ia haver o arrebatamento. Então ele falava assim, nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. O que quer dizer isso? Não vamos antes. Quando chegar o momento, os que dormem vão primeiro. E como vai ser? O que subiu na morte deles? Quem subiu? Espírito e alma, né? E o que estava aqui? O corpo. Quando essa segunda vinda acontecer, os sepulcros serão abertos. Dá para imaginar? Dá para imaginar que pessoas que morreram, imagina aí, pessoas que já não têm restos mortais, acabou, cremou, o Senhor vai trazer a existência, o corpo dessa pessoa. Dá para entender isso? E aí ele fala assim que esse corpo corruptível vai encontrar com o Espírito, e será novo corpo, novo nome, redimido. Aleluia, glórias a Deus. E aí ele fala que isso tudo vai acontecer com alarido. O que é isso, alarido? Ele fala que vai ter um barulho muito grande no céu. E eu imagino que vai ter um barulho muito grande aqui na terra, porque assim os túmulos vão se mover. As bestas feras que engoliram os servos de Deus vão devolver. Gente, imagina isso. O mar vai devolver. Imagina o tumulto que vai acontecer nessa terra. E aí, com o alarido, vai ser barulho. E o Senhor fala que Ele vai dar comando de voz, de arcanjo para essas pessoas. Glórias a Deus. Gente, imagina. E aí, a trombeta vai soar, a trombeta de Deus. Então não vai ser algo silencioso. Os mortos ressuscitaram, um pianinho. Não, todos verão. Aleluia. Depois que acontecer tudo isso, Paulo fala, aí nós, ele achava, né? Ele achava. Falava assim, aí nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com eles. Olha o que ele achava. Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E a Tessalônica foi consolada. Os irmãos pararam de chorar. Os irmãos falaram, então, há esperança. Então a morte não é o ponto final? Não é o ponto final. Há esperança. E aí, esse era um talento de Paulo de evangelização.
né? Um talento de trazer esperança, de trazer alegria. E no final, depois que ele ensina, ele fala assim: então agora vai e consola os outros com essas palavras. Lindo, né? E aí a gente encontra também o Senhor Jesus fazendo alusão à missão quando ele fala da parábola dos talentos. Nós não vamos ler porque todos sabem aqui, né, da parábola dos talentos, que o Senhor, né, deixou os talentos aí com seus servos, falou para eles cuidarem, para eles ganharem. Então aí ele teve alguns exemplos ruins e apenas um exemplo bom, né? E ele fala, né, no final ele fala assim: você sabia que eu ceifo onde eu não semeei, ajunto onde não espalhei, e ainda assim você não trabalhou com o que eu te dei? Você sabia que eu era assim? Você sabia que eu sou esse tipo de ceifeiro, né? E aí ele fala assim: você devia então ter dado o talento para os bancos, para eles trabalharem, e aí eu não ficaria sem. Mas já que você agiu assim, por favor, tira o talento que ele tem, dá o talento dele para quem já tem 10, porque a qualquer que será dado terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem vai ser tirado. E aí ele fala: pega esse servo inútil e lança ele nas trevas, que ali há pranto e ranger de dentes. Resumindo a parábola, bem grossa, né? De forma grosseira, que é uma parábola linda, não merece ser reduzida assim, mas leia lá Mateus 25 com calma na sua casa, e nós entendemos que cada um aqui já tinha ouvido sobre a importância dos talentos. E em resumo, o Senhor quer que cada servo utilize seu talento em tempo, para resgate de alguns, né? Não adianta querer usar o talento na segunda vinda, quando o Senhor tocar a trombeta lá, você fala: vamos usar o talento. Já não vai dar mais tempo. O Senhor quer que a gente trabalhe com o talento agora, seja ele o que for, né? E não há tempo para ficarmos pensando se temos este ou aquele, se queríamos este ou aquele. O Senhor fala: trabalha com o que eu te dei, ganha com o que eu te dei, e a recompensa vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor. E aí quando a gente entra nesse assunto de ceifa e ceifeiro, né, que tem muito a ver com missão, a gente lê lá em João 4, versículo 35 e 36, eu vou ler aqui. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Jesus falou: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Aqui nós estamos falando da história da mulher samaritana. E no versículo 35, depois de todo esse escândalo que Jesus causou conversando com aquela mulher, no versículo 35, ele dá esse exemplo de plantação. Lembra que Jesus olhava para a realidade e via que ele podia aproveitar daquela realidade para fazer a pessoa entender o Evangelho? Então ele fez isso. Ele falou assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ou seja, ainda faltam 4 meses? Por quê? A colheita normal acontecia sempre na estação da primavera, em meados de abril. E esse diálogo aconteceu 4 meses atrás, antes da colheita. Então ele falava assim, que na verdade a sequência era assim: em novembro ocorria a plantação, em dezembro e janeiro os grãos brotavam e ficavam verdinhos, e logo eles já ficavam brancos para a colheita, perto de abril. E é nesse cenário que os discípulos estão ali, cercados. Eles olhavam para o lado e eles diziam o quê? Colheita. Eles estavam cercados de colheitas que cresciam no campo e estavam em ponto de extrair. Então Jesus falou assim para eles: está vendo? Eles que vos digo, levanta os olhos, vede as terras. Quando Jesus fala levante os olhos, atente os olhos, Jesus queria falar para eles assim: perceba o que aconteceu entre eu e a samaritana. Percebam o que aconteceu entre eu e a samaritana. Você não viu um homem conversando com uma mulher. Não, você viu um ceifeiro.
colhendo. Entende? É isso que ele quer falar aqui. Ele deu um exemplo para explicar o que tinha acabado de acontecer com aquela mulher. Ela era o quê? Ela era a colheita madura. E ele era o ceifeiro. A colheita madura significa hoje o perdido. Por isso que o Senhor fala hoje assim para a gente: levanta os olhos, olha para o mundo e vê como estão brancos, como estão no ponto de colheita. É isso. E ele garante que estar maduro, branco, né, quando a Escritura fala assim, campos brancos, campos maduros, é que eles já estão em prontidão. Já estão prontos, só precisa do ceifeiro. E ele garante que todo aquele que partilha o Evangelho recebe do Senhor a remuneração. Fala que o salário virá do dono da seara. E aí em Mateus 9, ele fala assim, ó: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus aqui, depois que fez com que explicou para eles a importância dos campos brancos e a importância de levantar os olhos e verificar que precisa ser uma obra feita, né? Jesus afirma que é um campo que aguarda por eles. E ele fala assim que o campo é grande, mas poucos são ceifeiros. E aí é muito interessante que ele fala assim: roga para o Senhor da seara para que ele envie mais ceifeiros. Ele instrui o que é rogar. Ore para o dono da seara para que ele envie mais ceifeiros. Essa instrução nos faz entender que as orações do povo de Deus contribuem para o crescimento do reino também. Quando a gente pede para o Senhor: Senhor, envia pessoas entendidas da sua palavra. Senhor, levanta missionários na nossa igreja. Senhor, levanta mais pessoas evangelizando. Isso é a nossa oração acelerando o reino. Então ele fala assim: roga, ora para o Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Muito interessante essa passagem. E aí a volta de Jesus, ela está totalmente atrelada a isso, né? A conclusão da obra missionária. Se a volta de Jesus está atrelada à sua segunda vinda, então espera-se que os filhos de Deus trabalhem com força a fim de cumprirem essa missão. Então não é da vontade do Senhor, olha que coisa linda, não é da vontade do Senhor que ninguém fique para trás. Não é da vontade do Senhor que ninguém se perca. Não é da vontade do Senhor que ninguém perca a direção. Por isso, Ele dá a oportunidade de conhecimento para todos. Lá em 2 Pedro 3,8 diz assim: amados, não ignoreis uma coisa. Isso aqui é muito interessante. O pessoal usa esse versículo à torta e à direita, mas não sabe direito como usar. Olha só: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Aqui dá uma coisa difícil de entender: o tempo de Deus. O tempo de Deus é difícil de entender, porque ele é totalmente diferente do nosso tempo. Por exemplo, nós estamos em 2024. Para nós, se passaram muitos anos. Para Deus, não. Ele está fora do tempo. Olha que coisa interessante. Está fora do tempo. A gente fala assim, lá no século passado, para Deus não tem isso. Ele enxerga do começo ao fim. Gente, é muito... Pensa nisso. É muito extraordinário saber que Deus vê o seu nascimento e a sua morte. Assim, ó. Está vendo já? Fora lá, está vendo os seus parentes que se foram, os parentes dos seus parentes. Para ele não tem século passado, ele está fora do tempo. Então quando a gente fala, no século passado, Senhor, não, o Senhor está vendo o começo, meio e fim da sua história. Glória a Deus. Aleluia. E ele já sabe o que vem depois. Então é muito grande esse Deus, é fora, não encaixa no nosso tempo. Tanto que para o homem a segunda vinda parece distante. Vai demorar, porque no tempo do meu avô eu já ouvia falar que Jesus voltaria. E
Enquanto a gente está pensando que vai demorar muito, para o Senhor não está atrasado, está no tempo dele. É que a gente está dentro desse tempo. Olha aqui, vocês estão conseguindo entender? A gente está dentro de um tempo que a gente criou. O homem criou o tempo. O homem criou a hora, os dias, né? E aí sabe o que Deus fala? Não, eu não estou sendo lento para cumprir a minha promessa. Olha isso, gente. Eu não estou sendo lento para cumprir a minha promessa. Eu estou sendo paciente. Eu estou sendo paciente. Deus não executa juízo contra alguém que antes não tenha recebido dele paciência. Tá? Olha que Deus maravilhoso. Ele não executa juízo sem antes ter tido muita paciência. Muita paciência. A Bíblia fala que ele é misericordioso, mesmo diante de pessoas rebeldes e pecadoras como nós. Então, enquanto a gente fica falando que Deus está demorando, ou a gente fala, Maranata, vem Senhor Jesus, a gente não sabe o que a gente está pedindo. Por quê? Porque Deus está num ponto de exercer o quê? Misericórdia. E a gente não sabe o que pede, porque a gente fala assim, Senhor, Maranata, e ao mesmo tempo, Senhor, salva o meu pai. O que você quer? Salvar o seu pai ou que eu volte? Entende? Que são coisas contraditórias. Senhor, salva minha família. Maranata, Senhor Jesus, Maranata. São coisas contraditórias? Mas ele não depende da sua oração nesse aspecto. Ele não depende do seu querer, do seu sentimento. Ele é amor. Então ele vai salvar até a última pessoa eleita que ele quiser salvar. Aí sim virá o fim. Então a gente não manda no tempo dele. E ele deixa claro, eu não quero que ninguém pereça, eu não me alegro que ninguém erre o caminho. Eu não me alegro. Não quero perder para Satanás. E em Provérbios 11:30 diz assim, ó, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Estamos terminando. O que Salomão disse aqui? Ele está falando que quanto mais os missionários, os evangelistas conseguem alcançar vidas em que sentido? Não só na evangelização, mas no sentido de causar impacto positivo, no sentido de dar um testemunho poderoso, no sentido de influenciar positivamente essa pessoa com conselhos de sabedoria. Ele fala que essas pessoas aproveitam bem o seu tempo aqui na Terra. Essas pessoas são sábias. Elas não estão matando o tempo, elas são sábias. E essas pessoas, espera-se que essas pessoas estão aqui, dentro da igreja. E nós estamos em fase final. É alerta final. É preciso assim que nós sejamos essa geração que surja para evangelizar, e devemos tomar o cuidado de que, se Jesus não voltar nessa geração, nós devemos preparar uma geração para ser evangelista depois que nós partirmos. Veja a responsabilidade de uma geração para outra geração. Nós vamos passar o bastão para essa geração que vem, para que ela continue pregando o Evangelho. O Evangelho não para até que Jesus volte. Então nós somos fruto da geração anterior. Nós não sabemos se Jesus virá na nossa geração. Eu já ouvi muita gente falar, eu creio que Jesus virá na minha geração. Gente, não tem prova disso. Não adianta a gente ficar falando isso. É bonito? É legal? Paulo também cria. Tanto é que ele escreveu até no plural, e se colocando dentro, ele fala assim, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Ele acreditava, mas não foi na vez dele. E pode ser que não seja na nossa geração. E aí? Qual a geração futura? O que elas estão preparando? Então nós precisamos, através do Espírito Santo, despertar as novas gerações. E nós não temos ideia do dia, nós não temos ideia da hora. A única coisa que nós podemos afirmar é que o fim não virá enquanto o Evangelho não for alcançar todas as nações. E a única certeza que nós temos hoje, qual que é a certeza que nós temos então? Se nós não sabemos o dia nem a hora, a certeza única é que ele virá.
Isso basta. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês recebam essa palavra em nome santo do Senhor Jesus. Vocês guardem essa palavra, que vocês procurem as referências depois e meditem com calma. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas que exaltam Jesus.